A maioria das pessoas busca investir em ações americanas para se proteger contra a crise aqui no Brasil, para se proteger de quedas nas ações brasileiras. Só que aqui está o grande erro. Não é sempre que quando tem uma queda nas ações brasileiras, as ações americanas sobem. Isso não tem uma ligação direta. Com o dólar isso tem. Agora, com ações americanas, isso não tem. Como é que eu posso te afirmar que com o dólar isso tem? O que define o preço do dólar? Se o dólar está R$2, está R$5, está R$6, está R$3. É algo chamado fluxo cambial. O que é fluxo cambial? É um termo difícil para falar uma coisa muito simples, tá? Quanto mais dólares de investidores estrangeiros está entrando na nossa economia aqui no Brasil, quanto mais investidor estrangeiro está entrando com dólares aqui no Brasil para fazer alguma coisa, mais o dólar cai. Quanto mais dólar tem em circulação aqui no Brasil, menor é a cotação do dólar. Quanto mais os investidores estrangeiros tiram dólares do Brasil, o que acontece? Mais o dólar sobe, porque aí o dólar está mais escasso, está mais difícil de ser encontrado. Então é assim que funciona a cotação do dólar. O dólar sobe se os investidores estrangeiros estão tirando dólares do país e o dólar cai se os investidores estrangeiros estão colocando dólares aqui no país. Agora vamos pensar, o que um investidor estrangeiro vai fazer com seus dólares aqui no país? Ele vai investir na poupança? Não. Geralmente ele vai investir onde? Em ações. É por isso que hoje 45,5% de todo o dinheiro, de todas as centenas de bilhões de reais que tem investido na bolsa é dos investidores estrangeiros. Os investidores estrangeiros têm 45,5%, quase a metade de todo o dinheiro investido nas ações brasileiras. Então a gente vê uma relação muito nítida entre as ações brasileiras e o dólar. Como assim? Olha só. Aqui você consegue perceber, ó, na linha azul está o índice Bovespa, aquele índice que calcula a rentabilidade média das ações. Se a linha está subindo, azul, significa que na média os preços das ações brasileiras estão subindo. Se a linha azul está caindo, significa que na média os preços das ações brasileiras estão caindo. A linha vermelha é o dólar, tá? Então, se a linha está subindo, o dólar está subindo, está aumentando de preço. Se essa linha vermelha está caindo, significa que o dólar está caindo de preço. Então, o que acontece? Ó, no momento de forte queda nas ações, a gente vê uma alta no dólar. Por quê? Lembra, história sem lógica e racional é lixo. Não adianta, não tem como a gente usar para conseguir projetar isso para o futuro e ter resultado com isso. Então, olha só. O que acontece aqui? Ó? Por que teve essa queda nas ações? Isso aqui são os investidores vendendo ações. Quando tem muita gente vendendo ações, o preço das ações cai, porque está todo mundo querendo se desfazer. Tem muita gente, não todo mundo. As pessoas, para quererem comprar num momento de crise, aqui, ó, o que acontece? Poxa, eu compro a tua ação, você quer vender. Agora, eu vou pagar um preço mais baixo. E aí o preço da ação começa a cair. Nesse fluxo de queda aqui, ó, tem muito investidor estrangeiro vendendo as suas ações. E ele vende as suas ações e tira os seus dólares do país. Com isso as ações caem e o dólar sobe. Quando vem um momento, por exemplo, de forte compra de ações, muita gente querendo comprar ações, o investidor estrangeiro está no meio ali porque ele tem metade do dinheiro investido nas nossas ações brasileiras. O que ele tem que fazer? Ele tem que voltar com seus dólares para o país, com isso o dólar cai, vai ter mais dólar em circulação no país. E o que ele vai fazer? Vai investir na poupança? Ele vai comprar mais ações e o preço das ações sobe. Com isso, com o passar do tempo, a gente consegue ver, ó, ações caem, dólar sobe. Ações sobem, dólar cai. Ações caem, dólar sobe. E aqui, ó, de 2017 para frente, a gente viu um cenário de guerra comercial entre Estados Unidos e China, ó. Principalmente aqui, ó, 2016, a gente viu, ó, ações caindo, dólar caindo, ações subindo, mas a partir de 2017, principalmente 2018, 2019 a gente teve a guerra comercial entre Estados Unidos e China, certo? E aí o que acontece? Os investidores estrangeiros, eles estavam saindo, deixando de investir aqui no Brasil. Por quê? Porque é um país subdesenvolvido. E aquilo podia gerar uma crise internacional. Então eles pensaram, opa, vou tirar o meu dinheiro de país subdesenvolvido e vou deixar em país desenvolvido. Por quê? Para eu não ter tanta volatilidade nos meus investimentos. Só que aqui no Brasil a gente estava passando por um episódio da nossa taxa de juros muito baixa.
Com isso, a rentabilidade da poupança, do CDB, da LCI, da LCA, da renda fixa, muito baixa também. E as pessoas começaram a investir loucamente em ações. Isso fez o preço das ações no longo prazo subirem e o dólar também subir. Só que olha o que é mais louco, mesmo com os dois subindo juntos, quando um caía, o outro subia. Quando um subia, o outro caía. E vice-versa, ó. E aqui foi quando começou ali todo o caos em 2020. E aí o que aconteceu? A gente viu ações caindo, dólar subindo. A gente vê com clareza aqui, ó, o que acontece, que o negócio é um espelhinho, que essa relação existe justamente porque, qual o motivo? Lembra, história sem lógica não é nada no que se refere a investimentos. Porque metade do dinheiro investido nas ações brasileiras são dos investidores estrangeiros. Então esse fluxo entra dólar, entra dólar, compra ações, faz ações subirem, dólar cair. Vende ações, sai dólar, faz ações caírem, dólar subir. Existe uma gangorra aqui, existe uma proteção real aqui. Se a gente é brasileiro e está investindo em uma ação americana nos Estados Unidos, eu tenho que converter o meu dinheiro em dólares, por exemplo, se eu for investir direto na ação, e aí eu comprar a ação americana. Então, essa variação no dólar eu vou pegar também. Então, imagina o seguinte, se eu estou investindo em ações americanas, o preço da ação vai subir ou cair à medida que o lucro da empresa subir ou cair em dólar. Como eu preciso transformar os meus reais em dólares, eu também tenho essa variação de preço do dólar. Então, poxa, numa crise, por exemplo, que acontece no Brasil, o dólar sobe. Aí a ação americana, eu que sou brasileiro, estou investindo lá, se eu for calcular o preço dela em reais, ela pode ficar parada e o dólar subir. Se o dólar subiu, o meu investimento ele se valorizou por causa do dólar. Então o que acontece? O dólar é uma proteção que a gente vê nitidamente que funciona, mesmo num período em que os dois estão subindo juntos. As ações americanas, elas têm uma influência do dólar. Elas não se comportam como o dólar, ou seja, elas não são proteções naturais contra crises. Elas não são proteções contra quedas nas ações brasileiras, porque elas têm só uma influência do dólar. Imagina o seguinte, imagina se o preço de uma ação americana cai 20% e o dólar sobe 20%. Ela ficou no 0 a 0. Então não adianta você achar que vai lucrar nas altas e nas quedas da bolsa investindo em ações americanas ao invés de investir em dólar diretamente. Quando a gente investe em ações americanas ou dólar, a gente está buscando o quê? Proteção contra a queda nas ações brasileiras. Quando que as quedas das ações brasileiras acontecem? Em momentos de crise aqui no Brasil. E a gente tem três possibilidades, tá? Vou imaginar essas três possibilidades. Possibilidade número 1. Existiu uma crise no Brasil e um crescimento nos Estados Unidos. A economia americana está crescendo, está tudo certo, aqui no Brasil tem crise. Esse é o cenário 1. Nesse cenário, ó, o dólar vai subir, porque é uma crise aqui no Brasil, e as ações americanas também vão subir. Então, nesse cenário em que o Brasil está passando por uma crise e os Estados Unidos estão crescendo, as ações americanas funcionam como proteção contra a queda das ações brasileiras. Uma proteção meia boca, porque não é uma relação direta, né? Então eu não consigo ter previsibilidade nenhuma nisso. Eu vou torcer que dê certo e que a economia americana continue crescendo, porque senão vai dar errado o meu negócio. E se tiver uma crise no Brasil e nos Estados Unidos ao mesmo tempo, uma crise interna, aí o que vai acontecer? O dólar vai subir porque os investidores estrangeiros vão tirar os seus dólares do Brasil, porque é um país subdesenvolvido, um processo totalmente natural. Tem uma crise, estou investindo em um país subdesenvolvido, o investidor estrangeiro tira o dinheiro daqui. Agora, será que ele vai levar para investir nos Estados Unidos, que está passando por uma crise, um problema interno lá dos Estados Unidos? Será? Ou ele vai investir em um outro país que a economia está crescendo? Ele vai para outro país. Muito provavelmente ele vai vender ações americanas porque o país lá tem crise. Então ações americanas e ações brasileiras caem juntos nesse cenário. E se você investir assim, você perde em dobro. Só que o dólar estaria subindo. Igual ao exemplo número 1. Vamos imaginar o exemplo número 3. Não está acontecendo uma crise interna no Brasil, nem nos Estados Unidos. Está acontecendo uma crise internacional. Internacional. Nesse cenário, as ações no mundo todo caem juntas. Por quê?
Quem quer ficar com seu dinheiro em ações no momento de uma crise internacional? O investidor estrangeiro que não tem o dinheiro dele em dólar, ele não tem essa oportunidade de se proteger colocando um pouco do seu dinheiro em dólar. Porque ele já investe em dólar, ele não tem como se proteger. O que ele faz? Ele deixa de investir em ações no mundo todo. Ou resgata a maior parte do seu dinheiro investido em ações, o que faz o preço das ações caírem. Então, nesse cenário, ações brasileiras e ações americanas caem juntos. Caem juntos. E o que acontece com o dólar? O dólar sobe. Por quê? Porque o investidor estrangeiro certamente vai tirar dinheiro, vai tirar dólares aqui do país. Vinícius, como é que você consegue me comprovar que as ações americanas caem nos momentos de crises internacionais? Consegui te comprovar da seguinte maneira, tá? Olha só, a gente pode ver aqui, ó, que de 2000 a 2002, até quase 2003, as ações americanas caíram 46%, olha lá, no canto. Entre 2008 e 2009, as ações americanas caíram 57%. Em 2020, isso aqui são momentos de crise internacionais, tá? Aqui foi a bolha das empresas de tecnologia, aqui foi a crise do subprime, a crise imobiliária americana, que acabou impactando todo mundo. Por muita gente tem investimento, de vários países tem investimento nos Estados Unidos. Aqui, em 2020, as ações americanas caíram mais de 30%. Então, em todos esses momentos, dá uma olhada no que aconteceu com as ações brasileiras. Olha só, aqui ó, ações brasileiras e ações americanas caindo juntas. Vamos dar uma olhada em 2008? Ações brasileiras e ações americanas despencando juntas. Vamos dar uma olhada em 2000? Ações brasileiras e ações americanas caindo juntas, mais de 50%. Então, isso nos leva a qual conclusão? Imagina que a gente está num jogo e tem uma competição entre ações americanas e dólar. A gente chega num placar de 2-1 para o dólar. Por quê? As ações americanas só vão funcionar como uma espécie de proteção contra a queda de ações brasileiras se tiver uma crise no Brasil e tiver um momento de crescimento nos Estados Unidos. Se houver uma crise nos dois países, que não tem nada a ver uma crise com a outra, ou tiver uma crise internacional, não funciona. Vai cair junto. E os teus investimentos caem juntos ao mesmo tempo.